Tá. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso lindo estudo da noite. Página 90, Minutos de Sabedoria, para a gente dar início ao nosso estudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, manifeste constantemente a todas as criaturas que são a manifestação da divindade em redor de você. Deus revela-se ao homem através do próprio homem. O melhor meio de amar a Deus é saber amar ao próximo, elevando-lhe as faltas, compreendendo seus problemas e ajudando-o em todas as circunstâncias. Muito linda essa página. Amar a Deus, amar ao seu próximo. Vou pedir Carlos Henrique para fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Carlos? Senhor Jesus, queridos amigos espirituais desta casa abençoada, aqui estamos, Senhor, para estudar a tua doutrina de amor, para projetar os teus ensinamentos em nosso coração, em nossos pensamentos, envolvendo-nos, Senhor, de esperança, de paz e de fraternidade. Neste mundo ainda tão conturbado, Senhor, onde o homem não respeita o próprio homem, não respeita os seus próprios familiares, Senhor, não compreende de onde veio e para onde vai. Mas tudo está, Senhor, a certeza, através da doutrina, através do conhecimento de nós mesmos, a paz e a harmonia que tanto necessitamos. Desses dias de carnaval, Senhor, reunidos da Comerge e do ENEF, que acontecem nesse momento, possamos atender, envolver e amparar a tantos espíritos como nós outros, Senhor, com simplicidade, amor e esperança acima de tudo. Envolve a cada um de nós, na certeza que o teu amor envolve a nós outros. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Carlos, por tua prece. Hoje nós estamos trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. E hoje a gente começa com o item 16. O Fernando vai fazer o estudo principal dessa página que vocês já trabalharam lá nos grupos de estudo, né? Ele vai fazer do primeiro ao terceiro parágrafos. Muito bem-vindo, Fernando. Vou liberar teu microfone. Beleza, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos. Hoje eu estou no celular para evitar falhas. Eu gosto de chamar esse capítulo de muitos os chamados e poucos os que vão se escolher, né? Porque depende da nossa autorresponsabilização. Então, essa mensagem na Instrução dos Espíritos, né, de Simeão, lá em Bordeaux, onde o pessoal que gosta de vinho, né, 1863, o espírito de Simeão, que foi, né, aquele que curou Paulo, né, lá no Paulo Estevão, se eu não me engano, ele diz o seguinte, tópico 16, do primeiro ao terceiro parágrafo, gravando: aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Com certeza não é no carnaval que se faz a vontade do Pai. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós, que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, o momento de ouvir chegou. Por que será que chegou? Porque estão todos estarrecidos, né, com a atual situação. A economia da Inglaterra foi a pior nos últimos 300 anos, né? Basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor. Então, a libré é o hábito, né, o costume, né? Basta fingir por fora que você é bonzinho, que nem Jesus. Basta dizer, eu sou cristão para seguir o Cristo. Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Veja o carnaval esse ano e provavelmente nos anos seguintes. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem.
Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo. Vamos prestar atenção nessa parte do texto. Essa árvore do cristianismo cobre uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore de vida são os frutos de vida, de esperança, como falou o querido Carlos na oração, e de fé. O cristianismo, tal como o fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quem será, figuradamente, os jardineiros? Né? Os habitantes da terra. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, ou seja, os sacerdotes tentaram conformar a árvore do cristianismo à sua ideia, que é de poder, que é de saciar os sentidos, né? Uma espécie de carnaval disfarçado que sempre existiu, né? A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos. Por que será que não produzem maus frutos? Olha só o que ele diz aqui, mas nada mais produzem. Ficou tão ruim o cristianismo, a teologia cristã, que não é que produz mau fruto, nem mais fruto produz. Duro, né? O viajor sedento que se detém sob a sua sombra para procurar o fruto da esperança, que deve lhe restituir a força e a coragem. Então, o viajor do deserto aqui somos os espíritos que estamos encarnados na Terra, né? Então, a gente, às vezes, fica abatido, cansado, ansioso, como falou bem a Norma, né, do país mais ansioso do mundo, e a gente sabe que o materialismo, né, o existencialismo do Kierkegaard, que foi o primeiro cara, um dinamarquês, ele fala que essa busca por saciar os sentidos leva à depressão, né? Então, ele diz aqui o viajor sedento, ou seja, todo mundo que busca se saciar, né, acaba ficando o quê? Ele procura a esperança aonde? Na religião, na teologia cristã tradicional, que fala do inferno eterno e tudo mais. E o que acontece? Ele vai lá e, para restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, né? Não tem nem flor, não pode ser fecundado para dar fruto, fazendo pressentir a tempestade. Kardec vai falar dessa tempestade no capítulo 18 da Gênesis. A gente vai ler rapidinho um pedacinho. Em vão, ele pede, ele o viajor, né? A pessoa que está desiludida. Em vão, ele pede o fruto da vida à árvore de vida. As folhas caem secas, a mão do homem, de tanto as manejar, as queimou. Então, gente, eu não sei, me avisa o tempo depois, Adriano, por favor. Rapidinho, eu gostaria de falar, não por mim, mas pelo próprio Kardec. O capítulo 18, o último da Gênesis, que foi a última coisa que Kardec escreveu, ele fala aqui, né? Nós estamos, felizmente, comemorando um ano de pandemia, e até eu estava vendo o Divaldo agora no Encoraje, que é o Encontro de Jovens Espíritas do Paraná, e ele chama de pandemia da libertação. Olha que interessante esse termo. Libertação de quê? Dessas ilusões. Olha o que Kardec fala aqui, tópico 33. A regeneração da humanidade, portanto, não tem absolutamente necessidade de renovação integral dos espíritos, até porque a mudança maior é bem depois, quando o planeta for de regeneração para planeta feliz. Essa modificação ocorre com todos os que estão predispostos a ela, ou seja, se é que nós queremos ser cristãos,
temos que nos predispor às mudanças, quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Quer a influência mais perniciosa do que carnaval? Assim, os que voltam, ou seja, os que desencarnam, não são sempre outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos pensando e sentindo de uma outra maneira. O próprio choque da desencarnação, quando ele volta a reencarnar várias vezes, vai melhorando essas tendências. Quando essa melhora é isolada e individual, ela passa despercebida e não tem influência ostensiva sobre o mundo. O efeito é muito diferente quando a melhora ocorre simultaneamente sobre grandes massas. Por quê? Então, conforme as suas proporções, em uma geração, as ideias de um povo ou de uma raça podem ser profundamente modificadas. É o que se observa quase sempre após os grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem o corpo, não atingem o espírito, ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e, por consequência, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, morri amanhã, já reencarno daqui a uns 10 anos, rapidinho, você meu próprio neto, né? Você filho, filho da minha filha. Então, como já, né, nesse choque, já deu uma evoluidinha, a própria chegada, ida e volta várias vezes, já vai melhorando. Só que precisa ter um grande número de desencarnes. É o que Kardec fala aqui. É um desses movimentos gerais, tópico 34, o que acontece nesse momento. Em 1868, sim, mas agora também. Ele diz, e que se deve realizar a remodelação da humanidade. Isso é que é ser cristão. A multiplicidade das causas de destruição, lembrem de Fukushima, que ia morrer 50 milhões de pessoas se o reator número 2, por milagre, ele não explodiu, né? Era 10 vezes Chernobyl. Então, ele diz, a multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, uma vez que elas devem apressar a eclosão dos novos germes. E aqui, Kardec usa a mesma imagem do Simeão. São as folhas de outono que caem e que serão substituídas por novas folhas, plenas de vida, visto que a humanidade tem suas estações. Então, é isso, minha gente. Estamos nesse momento de queda de folhas e de mudanças profundas, mas precisa de realmente um choque de realidade. O Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, isso tudo, é o país mais litigioso do mundo. Norma falou muito bem hoje, é o país mais ansioso do mundo, recordista de venda de remédio. Isso tudo, com esse carnaval, com essa cultura, né, só de curtição dos sentidos, vai atingir a gente, e, claro, o mundo também, de uma forma a melhorar. Nós devemos ver com otimismo esse cenário e nos prepararmos psicologicamente e até mesmo para receber esses novos seres que estão chegando. Então, a nossa cultura, o nosso estudo aqui, nos prepara para vermos isso, nos faz fortes e, principalmente, nos capacita para receber os que vão chegando. É o que eu tinha a colaborar, minha gente. Um beijo para todos. Desculpa se eu excedi o tempo ou a dose de paciência de vocês. Meu amigo, excelente estudo, super pontual, deixou até um tempinho aí para os colegas colaborarem mais. Estou gostando de ver a disciplina, hein? Estudando bonitinho, cumprindo com o horário. Estou gostando de ver. Excelente estudo, Fernando. Muita reflexão, muita coisa boa para a gente pensar depois. Obrigada, meu amigo. Esse capítulo 18 da Gênesis é fantástico. É espetacular, verdade. Obrigada. Então, a gente vai passar para os grupos, né, de trabalho. O primeiro grupo, Ivone Pereira. E façam o estudo hoje com muito carinho com esses patronos, porque é o último dia deles, hein? Amanhã tem novos patronos, tá bom? Então, a primeira a sala hoje é a Ivone Pereira, agradecendo a ela por emprestar o nome para a gente, né, para esse estudo. Esse grupo ficou com o Evaldo, com a minha mãe e com o Roberto. Quem vai falar pelo grupo? Bem-vindos.
Roberto. Sou eu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Esse capítulo do Evangelho, ele é muito extenso, né? Ele aborda diversos prismas, né? O Evaldo e a dona Iris falaram sobre o Betinho. Eu achei muito interessante, porque o Betinho ele se dizia ateu. Ele é uma pessoa que o Evaldo até contou a história que a dona Iris conhecia, de que ele, um dia, no Natal, na ceia de Natal, tinha uma abundância na casa dele, e ele começou a chorar, não conseguia cear, porque ele lembrou das pessoas que estavam nas ruas, sentadas nas calçadas, e não tinham nada para comer. Então, se nós formos analisar, ser cristão não é ser seguidor do Cristo, na minha opinião. Ser cristão é praticar aquilo que o Cristo nos mostrou como sendo o caminho, né, a verdade que nós temos que seguir. Então, o Betinho, sem saber, ele era cristão. Como nós sabemos que Jesus é o governador do planeta e existem inúmeras religiões. Todos aqueles que praticam o bem, que seguem o preceito da caridade, do amor ao próximo, todos eles são cristãos. Todos são que fazem o bem, apesar de ele não ter consciência disso, como era o caso do Betinho. E tem uma coisa que eu coloquei no nosso grupo, que para mim é um ensino, assim, um parâmetro importantíssimo na minha vida nos últimos anos, aquilo que foi colocado sobre as árvores boas dão bons frutos e as árvores ruins dão maus frutos. Isso aí é um parâmetro que nós podemos utilizar em tudo nas nossas vidas, em tudo. É religião, é trabalho, é assistência social, é ensino, vamos dizer assim, formação de opinião. Tudo que é feito e produz bons frutos são coisas boas. E aqueles podem ter uma maior parafernália, pode falar em Deus, falar em Jesus, e foi feito, falou aqui, não adianta, não é vestir a libreia do Senhor que vai fazer a pessoa ser cristã. Então, isso aqui tem servido para mim em tudo, nas minhas atividades profissionais. O meu parâmetro é esse. Será que esse negócio é bom? Está fazendo bem? Está conduzindo bem? Está na linha do bem? Então é bom. Não é que é porque é espírita, porque é católico, porque é qualquer coisa. Então, esse é um resumo assim, da nossa conversa, do nosso grupo. Tá bom? Muito bom. Obrigada, Roberto, por falar pelo teu grupo. E é isso que você falou. O que importa é você fazer o bem e se sentir bem, né? E aí, a gente, quando sente, a gente sabe que está no caminho certo. Muito bom. Obrigada, Roberto. A gente vai para o grupo Meimei, agradecendo a Meimei por emprestar o nome. O grupo Meimei ficou com a Yara, com a Olívia. Mentira. O grupo Meimei, estou olhando assim, ela ficou com o João e com o Zé. Ficou com uma dupla, é isso? João? Eu e o João nisso. A dupla de dois. Vai falar. Pelas suas obras que se reconhece o cristão. Não adianta a gente botar o Evangelho debaixo do braço, a Bíblia debaixo do braço, e não... como é que é? Executar boas ações, a caridade, o amor, divulgar o Evangelho. E a gente vê muito, se depara, eu vou até fazer uma colocação. Esses irmãos que tiveram a oportunidade divina de propagar o Evangelho, eles estão propagando o Evangelho, sim, estão aliviando sofrimento de corações, de almas, mas, em contrapartida, estão comercializando, estão extorquindo esses fiéis. Na verdade, estão fazendo as suas obras, mas não estão sendo verdadeiro cristão. E os frutos vão colher os frutos amargos, né? Então, foi esse o nosso entendimento, entendeu? Você
adquirir o conhecimento, praticar boas ações, o amor e a caridade. É isso aí. Muito bom, Zé. Como sempre, você fazendo uma síntese bem legal do que vocês conversaram. Muito obrigada, meu amigo. A gente agradece a Emmanuel por emprestar o nome para o nosso grupo. E esse grupo hoje ficou com Carlos, Jorge e Fernando. Fernando já falou. Quem vai falar, Carlos ou Jorge? Jorge. Eu, Jorge. Boa noite a todos. Da belíssima palestra aí do Fernando, eu vou concordar que o Simeão ele usou palavras bem fortes, né? Principalmente quando ele diz que o cristianismo foi deturpado ao longo dos anos para interesse próprio e particular, a ponto, como o Luiz Fernando falou sabiamente, das árvores não dar mais frutos, né? Como o Fernando falou, muito forte essa linha de pensamento. Eu também estava conversando na sala sobre essa questão, muito bem colocada pelo Fernando. Mas o Carlos trouxe uma situação muito interessante, pela vivência, confirmada até pelo Luiz Fernando, pela vivência muito atuante do Carlos, né, no Espiritismo, ele colocou que ele percebe esse movimento também na doutrina espírita, de tentar deturpar, tentar dizer que Kardec não estava certo, tentar dizer que isso foi escrito no século XIX. Então, ele percebe muito isso e ele fica muito preocupado com isso, né? Ele diz que o amor é atemporal, isso que importa, né? Que as pessoas deveriam se concentrar nisso e praticar, como o Zé falou. E ele deu esse relato, e vários relatos de situações que ele presencia, né? Já que ele é um espírita bastante atuante, isso preocupa ele. E uma coisa que ele falou muito inteligente também, o Carlos, foi por que a doutrina espírita ela talvez não se desvirtue? Porque ela tem um tripé. Então, assim, quando a ciência começa a bater com a religião e os fanáticos de ambos os lados começam a puxar a corda para cada lado, a filosofia vem e equilibra de novo. Eu achei essa fala do Carlos Henrique fantástica e fiz questão de compartilhar com vocês aí. Foi isso. Muito bom, Jorge. Muito bom, Carlos, por tudo que vocês fizeram. Carlos, eu acho que trouxe o fundamental mesmo, essa coisa de ficar discutindo se é isso, se é aquilo, se está certo, se está errado, se Kardec escreveu, se não escreveu, se está faltando uma parte da Gênesis, se não está, faz o bem, segue o que o Cristo falou e está tudo certo. Discussões infrutíferas. Obrigada, meus amigos. A gente vai para Herculano Pires. Obrigada, Herculano, por emprestar o nome. Eliane e Soninha. É isso? Meninas. Quem vai falar? Quem vai falar? Eu posso falar. Eu pensei que Vamos lá, vai Eliana. falar, Sônia? Pode falar, Eliana. Soninha liberou. Boa noite, pessoal. O raciocínio que nós tivemos foi esse que os irmãos já falaram, né? Que não basta se falar que está seguindo uma religião, a doutrina, se intitular cristão, você tem que praticar, né? O que Jesus nos convida a praticar, que é o amor e a caridade, né? E uma coisa que eu falei com a Sônia, né? Que a Sônia perguntou se eu entendi que o texto estava falando sobre o espiritismo, né? Eu entendi assim, que eu estou começando agora na doutrina, então chegará um momento que eu não tenho hoje, mas eu evito para não ter atrito, né? Porque eu ainda não consigo debater com as pessoas de outras religiões se me questionarem sobre a doutrina. Mas chegará um momento que eu não tenho... eu vou ter que falar que eu sou espírita e não me envergonhar disso. Por que eu estou falando isso? Porque a família do meu marido é toda de evangélicos. São pastores, são missionários. Então, se eu for falar da doutrina hoje com eles, eles vão me atacar e vão me destruir. E aí eu vou passar uma imagem péssima da doutrina. Mas chegará um momento que eu terei condições de falar sobre a doutrina e não tenho que me envergonhar. É isso que eu entendi aqui que o texto convida. Eu não tenho que ter vergonha de falar que eu sou espírita. E aí eu tenho que mostrar para eles e honrar, né,
o nome da doutrina com as minhas ações, as minhas atitudes e a minha mansidão ao passar para eles o que é a doutrina. Perfeito. Sem brigar, sem levantar a voz, sem discutir, né? É isso mesmo, Eliane. Você já está preparada, mas continue estudando para se preparar cada vez mais. Obrigada, minha amiga. A gente agradece a Bezerra de Menezes por prestar o seu nome para o grupo, e o grupo de hoje ficou com o Carlos, Mariano, com a Yara e com a Sâmia. Bem-vindos. Carlos Mariano vai falar. Boa noite. Isso, boa noite a todos. A respeito desse texto que foi estudado hoje, eu procurei algo que me desse alguma base a respeito dos frutos. Então, achei aqui no livro, tem uma página intitulada Fórmula do Progresso, do livro Indulgência, que foi escrito por Chico Xavier através de Emmanuel. Eu vou ler um trechinho aqui rápido, que diz assim, ó: não existe alma que não haja um dia experimentado hesitações, deficiências, engano ou falta na escola. E toda elevação do aprendiz em qualquer educandário resulta de menos erro e mais acerto nas suas experiências e lições que lhe cabem a serem verificadas em testes múltiplos que se sucedem uns aos outros. Nesse critério, não há motivo para qualquer um de nós cair em desânimo ou adotar desistência no trabalho da ascensão espiritual. E ele conclui o último parágrafo dizendo: na senda da evolução é preciso efetivamente aceitar-nos imperfeitos, tais como quais somos, mas é igualmente necessário não parar simplesmente nisso, e sim melhorar-nos constantemente, aprendendo, estudando, trabalhando e servindo sobre a fórmula do progresso. Errar menos para aceitar sempre mais. Isso aqui, a gente estava conversando no grupo e eu falo, por mim, me consola um pouco. Por quê? Porque, que nem a Leila fala, nós estamos melhores, sim. Entendeu? Às vezes a gente acha assim, poxa, já estou tanto tempo na doutrina e a perfeição está ainda tão longe. Está bem longe. E aqui, mano, nos alerta e nos esclarece, nos confortando até que nós somos imperfeitos, nós vamos continuar errando. Mas se a gente errar menos, nós já estamos no processo evolutivo. Nós já começamos, pelo menos, estamos já a caminho da porta estreita, né? Nós já não entramos ainda, mas já estamos já na direção. Seria isso. Pelo menos já reconhecemos que ela existe, né? E estamos nos preparando para entrar. É isso aí. Com certeza. Muito bom, Carlos. Algum colega gostaria de falar um minutinho? 59 segundos. A Jane não quer falar? Ela levantou a mão. Ela levantou a mão sem querer. Eu acho que... A Jane tem que rezar. Vou falar, então. Eu acho que esse momento nos leva mais ainda a um olhar, né? É muito mais do que palavras, são ações, né? Ações legítimas, ações que de verdade possam contribuir para o nosso progresso, principalmente nesse momento de tantos desafios para todos nós, mas para o progresso daqueles que estão à nossa volta, né? Então, é muito mais que palavras, são atitudes que façam com que a gente, diante da proposta do trabalho, diante da chamada para o trabalho, a gente possa, de fato, materializar as ações, em todos os sentidos, no trabalho na casa espírita e fora da casa espírita. Eu acho que é pensar na materialização desse processo. Só isso, simples assim, Jane. Simples assim, muito bom. Eu agradeço a todos que participaram do nosso estudo, agradeço muito ao Fernando por preparar e trazer um estudo tão importante, cheio de comentários super pertinentes, e a todos os grupos que trabalharam, que fizeram as leituras e trouxeram os estudos para a gente. Eu vou pedir minha amiga Sâmia para fazer a prece final. Pode ser, Sâmia? Pode, claro. Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, tranquilizar a nossa respiração e agradecer por mais uma noite de estudos, mais uma noite de trocas,
de reflexões, e que possamos pegar esses conteúdos que vêm sendo trazidos com tanto carinho por cada um de nós, intuídos, né, pela espiritualidade, e aplicar no nosso dia a dia, para que realmente não fiquem sendo só palavras, só leituras, para que a gente realmente consiga, dia após dia, com dificuldade ou não, mas ir colocando em prática. E a gente segue agradecendo e perseverando, pois o aprendizado e a caminhada são longos, sim, mas a perseverança e a disciplina se fazem necessários. Então, agradeço ao nosso Mestre Jesus por estar sempre conosco e que ele permaneça sempre entre nós. Muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada, meu Deus, por me ouvir mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gratos aos patronos das nossas salas, né, que eles continuem com a gente, durante todo esse tempo que a gente continuar aqui pelo Zoom, apesar de a gente não utilizar mais a partir de amanhã o nome deles. Eu vou colocar uma música para a gente terminar, que fala de Jesus, do que a gente fala dele o tempo todo, e como a Jane disse, a gente só tem que fazer o que ele quer, é praticar. Ele espera de nós. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do
surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, 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 rirarira, paparirá, 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 rirarira. Falei primeiro. Adriana, já viu a Júlia cantando essa música? Já ouviu, quer dizer? E viu. Já, É já, lindo, né? já. É linda. Muito bom. Que a gente fique essa noite, todas as noites da nossa vida, com essa mensagem do Cristo na nossa mente, no nosso coração. Um beijo carinhoso, uma boa noite a todos e amanhã, novos patronos, não percam. Boa noite para todos, um beijo no coração de todos. Fique com Deus. Obrigada, gente. Obrigada, Fernando. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Filósofo chamado